Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do nosso curso Zabbix para ISP versão 2.0. Nessa aula aqui a gente vai estar instalando o sistema operacional, Linux, o Debian versão 10. Então, por que usar o Debian, pessoal? O Debian é um software livre, ele é um sistema operacional baseado em Linux, estável e seguro. Ele tem um vasto suporte a hardware, oferece atualizações suaves. Ele é a semente, a base para muitas outras distribuições. Então, o Ubuntu, ele é a base do Debian. Então, ele é aí um dos sistemas mais usados, um dos mais seguros. Então, ele tem múltiplas opções de instalador, e tem suporte a longo prazo. Aqui, pessoal, eu vou deixar o link, para a versão mais recente. A gente tem o download via torrent e o download via navegador mesmo, via web. Então eu vou fazer o download aqui dessa versão para a gente ir acompanhando junto. Então a gente vai abrir esse link aqui e a gente vai vir aqui no CD, ó, imagem de CD, minha máquina é 64 bits, então eu vou baixar aqui a versão 64 bits, vou clicar para download. Ele tem aí, se não me engano, a média de 300 MB, Então aqui vou seguir o diretório, deixar na área de desktop mesmo. Vou deixar aqui baixando, vai ser rápido, pessoal. Enquanto baixa aqui, a gente vai acompanhando aqui. Então, para quem quiser baixar a versão web direta aqui, 10.9.0, tá o link aqui, o link versão torrent também. E tem um link, esse primeiro link ele vai pegar a última versão stable. Então, se a versão aí for para 10.9.1, sempre no primeiro link aqui vai trocar. Então, se você quiser específica a versão 10.9.0, que é a mais recente estável hoje, vocês usem os links abaixo. Então, vamos pro procedimento em vídeo aí. Bom, a gente fez o download já, tá na minha área de trabalho. Então, aqui no VirtualBox a gente vai clicar aqui em novo, A gente vai criar uma nova máquina virtual. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar uma máquina padrão, porque depois a gente vai utilizar, o Linux aí, os Zabbix, E a gente vai utilizar os Zabbix também em 3 camadas. Então, se a gente for seguir a gente a lógica aí de ficar criando as máquinas do zero, a gente vai ter que criar várias máquinas virtuais aí, fazer esse mesmo procedimento. Então, a gente vai fazer mais para frente aí um clone das máquinas, para não precisar ficar criando as máquinas toda hora. Então, eu vou instalar aqui essa máquina, vou chamar ela de Linux, Linux inicial. Por quê? Porque ela vai ser uma máquina que a gente não vai mexer nela, a gente vai só concluir a instalação do sistema operacional e depois a gente vai fazer vários clones dela, para a gente estar utilizando aí nas outras máquinas que a gente for precisar. No caso, 3 camadas, a gente vai precisar de 3 máquinas, Linux, uma para o banco, uma para o front-end e uma para o server. Ou se você também for fazer o laboratório aí, der algum erro na máquina, que geralmente aí quem não tem conhecimento às vezes dá algum comando errado, dá um crash na máquina, então é só clonar outra máquina e começar do zero. Se você fizer direto na máquina e der algum problema, você vai ter que apagar ela, e fazer outra instalação limpa de novo. Então vamos lá. Na próxima aula que a gente for usar a versão do clone, eu vou explicar certinho como é que funciona o clone, pessoal. Então, beleza, nome a gente já definiu, A gente define aqui também onde o diretório da máquina, vou deixar padrão. Tipo, o tipo aqui, como a gente digitou Linux, ele já pré-define aqui pra gente como Linux. A versão que a gente vai trocar para Debian, 64 bits. Vamos avançar. Aqui o tamanho da nossa memória RAM. Minha máquina aqui eu tenho 8 GB ao total, então ele deixa aqui uma recomendação até quanto ele me recomenda deixar essa máquina. Então aqui ele recomenda até mais ou menos 5 GB. Para fim de laboratório aí, pessoal, vocês podem deixar aí, quem tiver disponível 4 GB de RAM, deixa 2. Geralmente deixa metade aí da sua máquina. Como eu tenho 8 GB aqui, eu vou deixar 4 GB. Para disco,
como aqui é um laboratório, eu vou deixar aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem. A gente vai criar um novo disco rígido aqui, né? Agora, aqui a gente tem alguns tipos de disco rígido, né? VDI, que é o disco padrão do VirtualBox. A gente tem o VHD e a gente tem o VMDK, que é o disco padrão de máquina virtual. Então, se eu criar aqui VMDK, eu consigo importar essa máquina depois em outro virtualizador, por exemplo, o VMware. Então, mas como é a fim de laboratório aqui mesmo, a gente vai deixar como VDI mesmo, disco do VirtualBox. Então a gente vai avançar. Aqui ele pergunta se a gente quer deixar o tamanho fixo ou o tamanho dinamicamente alocado. Qual que é a diferença? Vamos supor que eu vou deixar 100 GB para essa máquina aqui. Se eu deixar ele dinamicamente alocado, o disco ele vai crescer, né, à medida que ele for utilizado. Então, se eu deixar 100 GB de espaço em dinamicamente alocado, mas meu Linux aí usa, por exemplo, 2 GB, então eu vou ter somente esses 2 GB de tamanho aí na máquina. À medida que meu armazenamento for crescendo, ele vai crescendo pré-definido. Se eu deixar em tamanho fixo, o que acontece? Ele vai criar o disco com 100 GB. Então, aquele tamanho do disco é fixo. Ele não é dinamicamente alocado. Ele vai criar um disco com 100 GB. Qual que é a diferença? O tamanho fixo ele possui mais tempo para levar, porém ele é mais rápido, que ele não precisa ficar, né, dinamicamente ali alocando espaço toda hora, sendo que ele já tem um espaço físico. Então, tamanho fixo recomendo só para máquinas em produção, se bem que a gente não usa o VirtualBox em produção também. Então, como aqui é ambiente de teste, né, vou deixar dinamicamente alocado. Aqui ele vai pedir o diretório, né, que eu vou deixar o armazenamento do meu disco e o tamanho. Então, eu vou deixar ele aí com 40 GB, que é mais que o suficiente para a gente fazer o treinamento aqui. Vou avançar. Beleza, tá aqui minha máquina, pessoal. A gente terminando ela aqui, a gente vai mudar algumas configurações. Então a gente vai clicar em cima dela, clicar aqui em configurações. Então aqui basicamente a gente não vai mexer em nada, que a gente tem geral aqui. A gente tem o sistema que a gente já tem definido aqui, a memória RAM. A gente pode vir aqui em processador e aumentar mais um núcleo aqui. Então eu vou deixar 2 núcleos de processador para ficar um pouco mais rápido, né? Eu posso deixar até 4 aqui, que é o recomendado, que a partir do vermelhinho ele já não é recomendado deixar. Pode ver que ele dá uma configuração aqui de atenção. Então eu vou deixar aqui 3 núcleos. Essa parte aqui de monitor a gente não vai mexer. De armazenamento também não, que a gente já criou. Áudio a gente não necessita, mas pode deixar habilitado. E a parte mais importante é aqui, pessoal, rede. Como que funciona a rede do VirtualBox? Então aqui, habilitar placa de rede. Aqui a gente tem vários tipos, né, de como deixar a placa de rede. Então aqui, pessoal, se a gente deixar ela em tipo NAT, vai ser como se nosso VirtualBox fosse um roteador fazendo um NAT. Então a nossa máquina ela vai estar em outra rede, uma rede por trás do nosso VirtualBox. Então dessa forma a gente não vai conseguir comunicação, né, com a nossa rede local aqui. A gente vai usar aqui, pessoal, a placa em modo bridge. O que acontece em modo bridge? É como se esse computador pertencesse à mesma rede que o meu computador físico. Então, no caso aqui, em modo bridge, eu vou conectar, né? Aqui eu vou definir qual interface que vai estar conectada, né? No caso eu estou pelo Wi-Fi aqui, então interface wireless. Se vocês tiverem cabeado, ele já vai sugerir aí, né? A placa de rede de vocês, mas caso tiverem errado, é só corrigir. Então, modo bridge, o equipamento a máquina vai pertencer à minha rede, vai pegar IP na minha mesma rede local. Eu vou ter acesso a essa máquina localmente aqui, fisicamente, né? Tanto pelo VirtualBox quanto localmente remoto, seja por SSH, Telnet e outros tipos de serviço. Então vamos deixar aqui em modo bridge e vamos salvar. Beleza, salvamos aqui, pessoal. Vamos iniciar a máquina já. Como a gente está iniciando ela sem sistema operacional, ela vai dar um alerta aqui para a gente, né? Assim que ela iniciar, aqui ó, selecione o disco para boot. Então eu já tem alguns discos aqui, né? Pré-salvos. Eu não vou utilizar eles, eu vou utilizar o que eu baixei. Então vou clicar aqui na pastinha com a seta. Vou ampliar aqui um pouco, vou acrescentar um novo disco, né? Aí aqui eu vou buscar ele lá na área de trabalho. Debian 10.9 tá aqui, vou dar um duplo clique nele.
Vou escolher, ele vai vir selecionado aqui na minha lista. Vou deixar ele aqui e vou clicar em iniciar. Feito isso, a gente vai começar a instalação aqui. Então a gente tem a opção de instalação gráfica e uma instalação normal. A gente vai fazer a instalação gráfica. Então vou clicar aqui, vou dar um Enter, né? Ele vai fazer o carregamento aí do instalador. A gente pode escolher aqui na linguagem português Brasil mesmo. Então vamos escolher, vamos avançar. Idioma brasileiro, vamos avançar de novo. Teclado brasileiro também, né? Pra gente não ter problemas aí com barra, pontuação. Vamos avançar de novo. Ele já vai carregar os componentes aí a partir do CD, né? Já vai na próxima etapa aqui ele vai escolher a placa de rede. Como já está em bridge e no meu roteador já tem DHCP, a máquina já vai pegar DHCP dentro do meu roteador. Então ele já vai estar conectado diretamente na minha rede. Posteriormente a gente vai mudar essas configurações, né? Porque geralmente os servidores aí ficam com IP estático, né? Para não ter nenhuma troca. Então aqui o nome eu vou deixar Debian mesmo, porque vai ser nossa máquina que a gente vai usar para clone. Nome de domínio vou deixar vazio. Aqui vou configurar uma senha para o usuário root. Vou colocar uma senha simples aqui, pessoal, vou mostrar, né? Se vocês estiverem configurando no ambiente de teste, senha simples. Se estiver no ambiente de produção, configura uma senha mais forte aí. Então vamos criar um novo usuário também, sem ser o root, né? Meu usuário vai ser o Luiz Henrique. Vou colocar a mesma senha para fim de testes aqui. Lembrando que em laboratório pode ser senha fraca, em produção jamais, pessoal. Então vamos avançar. Vou selecionar meu fuso horário, né? Estou em São Paulo. Vou dar um duplo clique, aguardar ele detectar o disco aqui. Vocês vão ver aqui que tem algumas opções, né? Por padrão a gente vai utilizar a padrão aqui, usar o disco inteiro. E vocês podem ver, ó, que o disco ele vai pegar aqui, ó, 42.9 GB. Então o disco é a partição que eu particionei dentro do meu VirtualBox. Aqui geralmente ele pega um pouco a mais, um pouco a menos, isso é normal. Então vamos selecionar o disco aqui, vamos avançar, né? Vamos criar tudo padrão aqui, todos os arquivos em uma partição. Vamos avançar de novo. Vamos finalizar o particionamento. E aqui desejo escrever as mudanças no disco. Vamos teclar sim. E vamos avançar. Agora ele já está instalando o sistema operacional. Vou dar uma pausa aqui, pessoal, que essa parte demora um pouquinho. E assim que terminar a instalação aqui eu já retomo. Retomando aqui, pessoal, finalizou a parte de instalação, né? Tá perguntando se deseja ler outro CD ou outro DVD. A gente vai colocar não. A gente vai fazer a instalação com a ISO minimal mesmo. Configurar o gerenciador de pacotes aqui no Brasil, né? Pode deixar o padrão aqui deb.debian.org. Aqui vamos avançar em branco. Vamos aguardar aqui configurar o gerenciador de pacotes. Essa parte aqui também demora um pouco, pessoal. Vou pausar aqui e a gente retoma assim que finalizar, ok? Retomando aqui, pessoal, perguntando se a gente quer participar do concurso, né, de utilização de pacotes. A gente pode deixar por padrão não. Vamos avançar novamente. Aqui, pessoal, a gente vai selecionar algum software a ser instalado. Então, ambiente de área de trabalho do Debian. O que é isso aqui, pessoal? Interface gráfica. Então, como a gente vai utilizar aqui somente servidor, a gente não vai utilizar interface gráfica, a gente vai desmarcar essa opção. Esses GNOME, XFCE, KDE, tudo Mate, são todas interfaces gráficas também, pessoal. A gente não vai utilizar nenhuma, então a gente vai deixar desmarcado todas. A gente vai desmarcar servidor de impressão, né? Que a gente não vai usar servidor de impressão. A gente vai deixar marcado os utilitários padrões. E a gente vai marcar aqui, pessoal, servidor SSH. Que posteriormente a gente vai fazer acesso nessa máquina, né? Por CLI via SSH. Então quem não sabe o que é SSH, como faz o acesso, a gente vai estar aprendendo também nas próximas aulas. Então vamos deixar aqui marcadas essas duas últimas, né? Vamos avançar. Aguardar aqui ele terminar de instalar. Vou pausar aqui novamente. Assim que terminar a gente retoma. Retomando aqui, pessoal, terminou, né, a instalação.
Ele pergunta aqui se a gente deseja instalar o carregador do Grub, né? E um mestre de inicialização, a gente vai selecionar sim. Vai continuar e selecionar aqui o disco rígido, né? Que é o nosso VBox Hard Disk. Vamos clicar, ele vai instalar aqui o inicializador do Grub, vai finalizar a instalação e vai pedir para a gente reiniciar aqui para completar a instalação. A gente vai continuar, aguardar ele reiniciar. E nosso Linux já está pronto, pessoal. A gente vai clicar aqui. A gente vai aguardar, né? Beleza, vou logar com o root aqui. Com a minha senha. Beleza. Debian 10 instalado, pessoal. E até a próxima aula aí, pessoal. Um abraço.